Doctor Who. Título: Mais um conto no Diário de Guerra. Escrito por Cassiano Souza. A vida é estranha, complicada e perigosa. O universo funciona como uma selva, e nós, como os animais que somos, lutando pela sobrevivência. Corremos e matamos por comida e água, desde que éramos animais evoluídos, saltando sobre as árvores ou nadando pelos mares. Pelo menos foi o que eu e Darwin apostamos uma vez em Madagascar, ou outra em Mondas. Há muito tempo, eu recebi uma missão. Uma que possuía todos os adjetivos de bem e mal, vida e morte, sobrevivência e animaria. Mais uma missão de resgate, de um resgate, que nunca irei me esquecer. Ainda mais nesses últimos dias de guerra, onde Arcádia geme e treme como nunca antes. Estava eu em um planeta aparentemente sem nome, esquecido por entre os confins e encontros da Galáxia 4 e Devastação Prateada, num sistema estelar binário. Soube disso olhando para cima, por uma clareira por entre os carvalhos colossais, onde observei as estrelas. Francamente, eu conhecia todas elas. Estava numa floresta, e até então sem nenhum final aparente. Era formada, basicamente, de uma vegetação similar à da Terra, cheia de samambaias, árvores de corte e até mesmo canções silvestres, similares às canções de seres como grilos e corujas. No entanto, interrompendo a cantiga selvagem, passos como uma correria e uma respiração ofegante chamam a minha atenção. Olho para trás e vejo um vulto, apressado, vindo em minha direção. Talvez não houvesse notado a minha presença, mas do que corria? Me escondi de trás de uma árvore e o indivíduo passou de reto de mim, sem nem menos me pestanejar. Pânico e paranoia deviam gritar em seus ouvidos. Pobre diabo! Era um ser humanoide como eu, e de gênero masculino, porém jovem. Ele corria de um ser robótico, também humanoide, uma unidade L5, um escavador bípede de asteroides. Foi o que eu notei ao perceber uma silhueta obscura a seguir os seus passos. O L5 disparou algo, como um laser, e uma das pernas do rapaz, que caiu ferido, gemia e chorava. Era jovem demais. Por favor, não me mate! Não me mate! Pedia ao rapaz enquanto a criatura o encarava, sem reação alguma, o escaneando. O que queria? Eu me retirei imediatamente por detrás da árvore e ativei a minha chave de fenda sônica contra a máquina, travando as engrenagens de seus membros. Estava imóvel. E então, apanhando uma perna ao chão, apunhalei a besta, atacando-a por detrás e danificando o que seria sua cabeça, a qual caiu para um lado, enquanto o corpo para o outro. Faíscas expeliram em mim, mas não chegou a queimar o meu cavanhaque. É capaz de se levantar, meu rapaz? Pergunto, estendendo minha mão ao garoto, mas ele não parecia agradecido. Possuía repulsa em seu olhar. O que há de errado com minha cara de enrugada? Dei o meu melhor sorriso. Você não deveria ter feito isso, disse ele. Eu salvei a sua vida. Respondo, estranhando. Mas não deveria. Bem, na próxima vez prometo que não irei decepcionar e deixarei para a morte. Abaixo a mão. Mas por que não desejaria ser salvo? Cerrei os olhos. Pediu para não ser morto. Mas preciso ser. E você? Assassinou o servo divino? Sabe o que acontecerá agora? Me arrepiei com o tom dele. Era um misto de certeza e insanidade. Parecia fruto de alguma lavagem cerebral ou cultura perversa. Havia salvo uma vida. O que de terrível isso poderia significar? Porém, o rapaz conclui. Os deuses não estão com você. Olhe para trás. E assim olhei para trás. No entanto,
tendo a desagradável surpresa de um golpe na cara. Caí debilitado ao chão. Se chamavam Filhos da Luz, quero dizer, o povo que me deteu e me encaminhou gentilmente, cercado por lanças e flechas, até uma modesta cela, revestida confortavelmente por palha e pele de animais fétidas. Não era a melhor prisão para deter um trapaceiro como eu, mas, graças a todas as trancas e mecanismos de madeira, a chave de fenda sônica se tornou nada mais do que sônica. Me levantei de onde me jogaram e forcei emburrado as grades, embora fossem muito firmes. 2 homens, vestidos com algum tipo de traje, talvez nobre, vieram até a frente da cela, e entre eles uma mulher mais velha, de tiara dourada, me encarando como quem havia visto o diabo. Porém, exijo eu. Tirem-me daqui! Silêncio! Ordena a mulher. Criatura criminosa! De onde veio? Gallifrey, sou um senhor do tempo. Estou apenas em uma missão de resgate. Estou em busca da família real dos Chrysway, do rei de Vladislaus. São os últimos dos Atan e sei que passarão por esse sistema solar. Palavras estranhas. O que significam? Ah, que talvez você não sejam muito inteligentes. Não se parece com os homens da montanha. Isso porque não sou da montanha, minha cara. Apenas os homens da montanha interferem em nossos sacrifícios. Ah, racionalidade. Queria ter sido pego por eles. Talvez possuíssem jaulas menos primitivas. Feitas de pedra. Avisou e respirou fundo, como se quisesse a minha cabeça naquele instante. Você assassinou um servo divino. Explique. Poderia até ser um servo divino, mas não foi assassinado. Era um robô. No entanto, o jovem ao qual encaminham a floresta, ele sim seria. Mas por quê? Todos os anos. Começou a dizer em um tom onde a minha piedade e desconfiança deram as mãos. Todos os anos, um servo vem até nós. Os deuses nos cobram uma alma pura e ela é levada. Levada? Sim, para o paraíso. E acreditam nisso? É claro que acreditamos. Desde quando? Sempre. Bobagem. Absurdo. Se os deuses não possuem os seus pedidos realizados, somos castigados. Isso é ridículo. Não. Quando era criança, eles queriam a minha irmã. E o meu pai, o líder, negou. Toda a vila foi queimada. Tive pena daquela mulher. O seu olhar não era de devoção, mas era de desespero. Mas ainda indaguei ela. Termine a história. O que houve após o incêndio? Sua irmã foi entregue? Não. Disse cabisbaixa, engolindo a seco. O meu pai foi. Eu não era mais o doutor, mas, se ainda fosse, teria também deixado que uma lágrima cair. Assim como eu quase deixei. Porém, respirei fundo e, sendo o mais firme possível, continuei. Acha que este ser da floresta é um deus? Todos acham. Ele não é um deus, é um parasita. Blasfêmia. Usando o seu medo, usando a sua dor, usando as suas limitações, que tipo de deus escraviza os seus próprios filhos? Ele não é um deus. Não diga isso. Ele mataria todos nós. Você deve temer a ele. Eu matei o seu servo. Tema a mim. Quem é você? Foi difícil responder. Sempre era. Bem, antes eu era o doutor, mas agora, digamos que eu seja outra coisa. Quer dizer um curandeiro? Não. As minhas áreas de química e botânica não são tão aplicadas, mas me viro como posso. Você não parece mentir, mas também não parece falar a verdade. E você parece falar a verdade, mas não viver sob ela. Eu não devia lhe escutar. Trará praga. Logo, a vila será castigada. Não, ela será livre, se você confiar em mim, se você me ouvir.
Toda a sua vida será livre. Todo o seu povo. Você confia em mim? Salva um dos meus netos. Então a mulher continuou. Mas não deveria ter feito isso. Será atirado na prancha para a grande cova dos vermes famintos. Nenhum de seus ossos estarão. Eu pigarreei. Me parece uma proposta energética demais para minha forma atual. Mas não creio que isso salvará a vila. Tem certeza que prefere atirar o herege aos vermes ao invés de ser entregue aos deuses? Foi o que houve ao seu pai. A qualquer minuto, a ira divina baixará sobre as suas casas. O meu neto será entregue. Será? Mas a sua alma está indo junto, senhora líder. Sabe que eu não tenho escolha. Eu sou a escolha. Entregue-me ou olhe todos os dias para sua família e a veja chorar. A líder engole a seco. Logo concluí. O que me diz? Dessa vez você pode escolher. Está apenas tentando sair das grades. Sim, para te libertar. E após um suspiro de dúvida, medo e pura desconfiança, a líder Chatro fez a sua escolha. Em seguida fui revistado contra qualquer caso de truques. Tive todas as tralhas dos meus bolsos removidas. Chave de fenda sônica, diário de guerra, canetas, relógios, canivetes, entre outros. A cova dos vermes era um buraco enorme, bem no meio da vila, onde os invasores, ladrões e qualquer tipo de desordeiros, como os homens das montanhas, eram atirados. A população local me encarava odiosa. Eu olhei para o fundo do poço, e por entre as trevas vi os contrastes cintilantes e repulsivos das verminoses serem revelados pela luz das tochas dos homens que me escoltavam. Era uma altura incrível a da queda, mas os dentes dos vermes eram mais incríveis ainda. À base de empurrões, guiavam-me os guardas até a floresta onde eu havia detido o L5, e assim aproximávamos-a de um rio de águas turbulentas, com um tronco ligando as margens. Atravessei pela ponte improvisada com o L5 em meus braços e parti na direção indicada, vendo meus carrascos indo de volta à vila. Chatruo fez a escolha certa. Eu estava a caminho de um deus. Eu segui conforme o indicado, reto por entre as samambaias enormes, arbustos vertiginosos e ervas espinhosas, mesmo com o peso da lataria L5 em meus ombros. Até me deparar com artimanhas, tais como cercas elétricas e buracos cheios de lanças. Isso só poderia significar uma coisa. Eu estava próximo de onde era para estar. Olhei em volta e tentei encontrar por entre o breu e a vegetação algo que me remetesse a alguma espaçonave, construção ou casulo. Infelizmente, nada do que eu procurava havia, além apenas de enormes arbustos e colmeias de vespas fosforescentes. No entanto, voltando às cercas elétricas, comecei a seguir por toda a extremidade. Afinal, apenas aquele cercado não poderia ser toda a segurança de quem quer que fosse. Ele precisaria de olhos também. De repente, me dou com cara com uma cabeça de uma unidade L4, posicionada num galho de uma árvore. Aquele aparelho certamente estava sendo usado como uma câmera. Atirei os restos mortais do L5 ao chão e ameacei a cabeça do L4. Eu sei o que você faz, mas ainda não sei o porquê. Contudo, sei que deve parar. A câmera se movimenta sutilmente. Eu continuo. Como vê, derrotei a sua máquina de opressão. Estou em uma missão de resgate, mas, por ironia do destino, ou da Tardes, acabo perdendo meu tempo com covardes como você. Então, se puder parar de atrapalhar o meu dia, eu gostaria de ter uma conversa com Vossa Senhoria. No entanto, a câmera apenas se manteve fixa em mim. Eu sinceramente esperava alguma voz ou algo do tipo que acontecesse, mas tudo que eu tive foi cantar dos insetos. Cruzei os braços para trás, emburrado já no limite da minha paciência, quando então, inesperadamente, um raio de luz,
vindo diretamente da câmera me atingiu, e de toda a visão ao meu redor se perdeu numa claridade angustiante. Abrindo os meus olhos, estava em outro ambiente, uma nave Chrysler de alta patente. O chão era repleto de assinaturas antigas entalhadas no bronze. As paredes eram revestidas de placas de ouro e prata, e o teto era enfeitado por cristais e adornos dourados. Havia sofás de couro púrpura e um painel de controles enorme, com um monitor maior ainda, porém desligado e rachado, e ao lado do painel uma estátua dourada em forma de serpente. Em minha frente estava um homem, sentado em uma poltrona vermelha de seda venusiana. Usava sapatos feitos com couro de bestas mire, trajes coloridos de leve tecido, rachacor com um tom de pele negro retinto, e também detentor de um olhar frio, com cabelo raspado. Eu não poderia estar enganado. Eu tinha certeza absoluta e suprema de que aquele homem era quem eu havia jurado proteger e escoltar em segurança para fora dos conflitos temporais. Aquele homem era o rei de Krasvoy, o grande Václav VIII. 3 robôs L4 posicionaram-se ao seu lado. O rei comentou: Esperava por qualquer coisa, menos por você, doutor. Eu diria o mesmo. No entanto, não me chamaria de doutor. Você é o doutor. E você é um assassino, mentiroso e covarde. Você não entende. Não. Já que eu venho ao seu resgate e tudo que eu encontro é você se comportando como um tirano do mesmo tipo qual esteve fugindo. Qual o seu problema? Jogamos xadrez juntos. Éramos quase amigos. Ou somos. Te deixei ganhar uma vez. Na verdade, todas as vezes. A vida desses miseráveis selvagens é necessária. Vlades, eu não estou te reconhecendo. Veio ao meu resgate. Veio para a minha salvação. Mas a dispenso, meu amigo. Vá embora. Estou bem aqui. Não. Essa história não pode estar certa. O que houve? É você mesmo falando ou um Zygon? Sou eu mesmo que estou falando. Você não é assim. É o que sou agora. Um produto de consequências. Não. Cerrei os olhos desconfiado, alisando o cavanhaque e observando minucioso a todo o ambiente. Pelo seu monitor tão quebrado, eu diria que a sua nave, por algum motivo, desde que fugiu de Marinus, acabou caindo aqui. É um planeta bem distante e irrelevante. Então, ou você queria um esconderijo menos óbvio, ou algo lhe atraiu até cá. Pela cara que o rei fez, eu devia estar certo, ele comentou. Doutor, por favor, por tudo que é mais sagrado em sua vida, sendo a terra, a Tardes, ou as suas amizades, vá embora. Apenas se vier comigo. Não posso. Não pode? Ah, é claro que não. A sua nave está quebrada, mas tem um resgate exclusivo bem à sua frente. É claro que não pode. Suspirei cansado. Perguntarei apenas mais uma vez. Qual o seu problema? Há coisas que não podem ser explicadas, doutor. Há coisas que devem ser deixadas como estão. Não aquelas que põem em risco a vida de inocentes, nem ao mesmos que sabem com uma maçã ou uma caneta. Você não pode continuar aqui. Não assim. É necessário. E por que é necessário? Se precisa da vida de jovens saudáveis a cada ano. Significa que você se alimenta apenas uma vez por ano? Mas, por quê? Nós dois sabemos que você se alimenta assim como meu povo. Não me diga que cozinha esses selvagens. Claro que não, não seja ridículo. Então o quê? Fica dormindo durante um ano inteiro? Hibernação? O rei engole a seco. Eu esfreguei as mãos e continuei. Ah, sim, hibernação. Por alguma razão, você se desperta apenas uma vez por ano e transfere a energia vital dos jovens até o seu corpo por meio de algo. Enquanto eles são descartados ou cremados. Então o calor da queima é canalizado para a maldita nave da forma de energia térmica. Logo, o carvão residual vira combustível para o L4 e 5. Você se acha esperto, doutor. Se acha justo. Mas você não sabe de nada. Nada.
Sua presença aqui irá apenas me prejudicar. O seu resgate será efeito oposto. Se preciso for, eu estarei disposto. Porém, sendo mais minucioso ainda. Não vim exatamente apenas ao seu socorro, mas sim também de sua esposa e filhos. Afinal, vocês são os últimos da raça Zata. O rei encara triste para o chão. Me pareceu como o homem mais desafortunado do universo. Me lembrou alguém. Mas eu não poderia ter mera compaixão, tendo em mente o que eu tinha. Quem sabe o que ele havia feito à própria família? Onde está sua família? Perguntei. Não sei ela, se é o que pensa. Não? Ora, então permita-me continuar a teorizar. Imagino que tenham morrido na possível queda. Isso se tiver ocorrido uma queda. O silêncio fúnebre do rei pareceu ter confirmado a questão. Então continuei. Mas o que a derrubaria, rei? Não me diga que as unidades L5 e 4... Não é de sua conta. Não é de minha conta? Sou seus guarda-costas, e é claro que é de minha conta, e é por isso que me preocupa. Quais motivos você, em fuga, teria para possuir robôs escavadores de asteroides ao invés de robôs oficiais da Guarda Imperial? Me faria o favor de ligar as pontas? Qual o sentido? Doutor, vá embora, por favor. Justo agora? Estamos prestes a descobrir os seus segredos obscuros. São obscuros, não são? Porque se a sua família está morta e você está preso junto de seres não cientes em uma terra esquecida pelos deuses, imagina uma coisa. Você não está no comando. Sou o rei de Vladislaus Quarsvois VIII. Como eu não estaria no comando? Levantou-se de indignado da poltrona. Bem, então ordene que os robôs me interrompam, pois estou indo direto àquele monitor. Eu parti determinado rumo ao monitor, enquanto o rei me fitava como um olhar desesperado. Os robôs completamente imóveis. Realmente eu parecia estar certo. O rei poderia ser nobre e cheio de títulos, mas títulos nulos que não surtiram e nem significavam nada ao seu redor. Quando então, como previsto, um segundo elemento se mostrou presente, sendo ele manifestado através de uma voz aguda e profunda, como uma grande inteligência, um velho amigo meu. Bem, inimigo na verdade. Embora a semelhança, pude sentir seu tom timbre distinto. Era uma outra entidade. Pare! E eu sigo a sugestão, encarnado em volta e tentando encontrar o vocalista. Olho para o rei. Ele se mostrava cabisbaixo, apenas chorando. Como quem fosse o mais miserável dos submissos, a voz continuava. Segurem este homem. Ele é esperto demais. Os robôs vieram até mim e prenderam os meus braços. Tentei me desatar, mas não consegui. Poderiam exercer força necessária para romper rochas de titânio. E logo me fizeram ajoelhar em direção à estátua da serpente, ao lado dos painéis de comando. Quanta autoridade! Já pensou em ser voz de locutor para carros de som? Ironizei. Cale-se! Está diante de um deus, tão antigo quanto o próprio tempo. Já conheceu um deus? Disse a voz. Ora, todos os da mitologia grega terrestre já perderam numa queda de braço para mim. Não os conheço, assim como não reconheço você. Por que Vladilaus é importante? A minha parte eu já contei. Me diga a sua agora. Possuímos uma aliança. Para existirmos, precisamos um do outro. Simbiose? Não me diga que se trata de um casamento. Blasfêmia! Manuseie sabiamente as suas palavras, homem. Ok, mas deixe-me ver se eu entendi. Você é uma entidade solitária presa numa estátua, que para não morrer de tédio, prendeu um rei como bicho de estimação. Junto disso, o deixa dormir durante um ano inteiro, para depois assassinar qualquer tolo ignorante? Claro que não. Sim, achei que não. O que é então? Eu possuía a praga dos 7 dias, recorda-se, doutor? Entrou o rei na conversa. Me resta apenas um dia de vida. Mas enquanto em hibernação, posso viver muito mais. Com a energia proveniente da vida das pessoas do vilarejo, posso viver para sempre. Então esse Deus é bonzinho e quer o seu bem? Eu quero meu bem.
Avisa o Deus. Todas as forças perante mim foram feitas para me servir. Vocês não passam de marionetes, ou minto cabelos brancos. E você é de uma estátua falante. Mas afinal, para que serve o rei exatamente? Se mantém ele vivo, usa-o para algum fim. Mas qual? Não me diga que... Ah, claro, como qualquer outro deus. Você é apenas um parasita. Um grande canalha parasita. Como ousa? Ele pode ser uma vaca, mas você é um carrapato. Não acho que uma estátua se alimentaria de sangue. Ah, muito pelo contrário. Só poderia ser algo não material. Algo como um sentimento, algo que os deuses usam e convertam em energia. Algo como fé. Ele usa meu medo. Avisa o rei com todas as suas forças, ganhando coragem para se libertar, vendo a minha coragem diante de si. O meu medo e o da vila. Silêncio! Berra a entidade. Um dos L4 vai até o rei e golpeia-o no estômago. A divindade prossegue. Seres míseros estão diante da luz, da vida e da morte. Respirarem diante de mim é um privilégio de poucos. Você é um carrapato mental genocida. Você é quem está sendo privilegiado, meu caro. Avisei. Vladislaus devia me agradecer. Vagava perdido pelo espaço. Ele e suas progenituras, sem rumo, sem esperança. Até que eu escutei o seu choro. Apenas eu. Então sinalizou de alguma forma e eu fiz vir até este planeta. Sim, sou o farol da vida. Mas a nave dele caiu. E isso não é ajudar. Tudo o que você fez foi atraí-lo. Atraí-lo e prendê-lo, como uma marionete. Ainda vivo e próximo de um deus. Esta é uma bênção. Se intrometeu o rei. Alguém já disse que você é muito convencido? Ele me fez cair, doutor. Continua o rei tentando retornar à sanidade. O Senhor da Luz invadiu o sistema da minha nave, como uma interferência de rádio. E você estava certo. Não possuiu nenhum L4 ou 5. São apenas remanescentes de outras naves capturadas. Cale-se! Exigiu o deus. Disse Senhor da Luz? Perguntei. Então, expilado de onde surgiu tamanha loucura na Vila dos Filhos da Luz. Mas não devia estar aqui, abandonado pelo mato. A menos que séculos atrás eles se livraram de você, Senhor Deus. Eles me traíram, se retiraram por debaixo do manto sagrado. Filhos ingratos. Filhos? Admita, são de outro pai. Não poderia ter feito. É apenas uma consequência residindo numa estrutura compatível à sua possível forma. Eles não vieram de você. E mesmo que viessem, você jamais poderia tratá-los dessa maneira. À base de sacrifícios em prol de sua própria sobrevivência. Eu venho de antes dos tempos. De antes da matéria, energia, causa e efeito, espaço e tempo. Eu sou um dos herdeiros da criação. Como eu não poderia fazer o que eu faço? Sei de segredos que jamais serão ditos, conhecimentos que jamais serão vividos. Está bem, você pode possuir conhecimentos, segredos e robôs mordomos. Mas entre tudo esse conhecimento que possui, existe um que você nunca entenderá e se arrependerá por não entendê-lo. Explique! O amor. O amor? Sim, o amor. A união, a compaixão e o prazer de possuir algo para chamar o seu. Chamar que é seu. Algo que realmente veio de você. Isso você nunca terá. O que me importa? Porque será a ausência de afeto que trará sua ruína. Olhei para o rei, o qual mantinha um olhar apreensivo. Então ele disse: Você possui a praga dos 7 dias. Não tem mais nada a perder. A morrer seria melhor do que qualquer coisa agora. Então, por que continuar a catar os pedidos dessa porcaria de pedra falante? Não percebe que as pessoas estão sofrendo por conta disso? Afinal, tem certeza de que me contou toda a história? Vladislaus respirou encorajado, e parecia que, realmente, a história não havia sido concluída. No entanto, a entidade exigiu. Mantenha-se em silêncio. Sabe do que eu sou capaz. Se me desafiar-me novamente, perderá o que lhe resta. Eu sei, mestre. Responde o rei. Contudo, diga-me, meu senhor, faria um acordo? Que acordo? Deuses não fazem acordos. Eu sei, perdão. Entretanto, agora você, doutor, me perdoaria? Perdoar? Do que você está falando? Indaguei sem ciência alguma. Apenas lembre-se de que, às vezes, a pior escolha é a única que resta, doutor. E, meu senhor, o meu acordo é um senhor do tempo pela minha filha. O que me diz, meu mestre?
Descrença e ódio assentou-se em meu olhar. Estava disposto a resgatar Vladislaus e a sua família, mas ele acabará de me vender-me como objeto. A entidade possuía a única filha restante em uma câmara de hibernação. E isso era o que a entidade utilizava de pretexto para escravizar o medo do pobre rei. Temia que fizesse algum mal. A divindade respondeu: Senhor do Tempo, onde? Estiveram a meus pés, mestre. Ele é um senhor do tempo, doutor. Eu assombrei emburrado e encarei um indisposto monólito tagarela, que logo tagarelou. Eu deveria ter imaginado. Ninguém tão esperto surge num buraco do planeta desses por acaso. Mas me diga, doutor, como andam os conflitos temporais? O que sabe sobre eles? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Apenas sussurros por entre as nebulosas, por entre os cosmos, por entre Trenzalore e a cascata de Medusa. Seu destino é conhecido como nebulosidade dos ancestrais. O seu e de muitos senhores do tempo. E o seu nome, doutor, essa palavra é muito poderosa. Não é mais o meu nome. E eu não tenho futuro. Se engana, entidade. Não mais. Porém, seu povo, senhores do tempo. Essa patente quase se aproxima da minha função em vida. Não está pensando em se transferir para mim, está? Claro que não. Você não suportaria tamanha magnificência de um deus. No entanto, o seu dom de regeneração, esse é sagrado. Um flash de luz partido da boca da serpente atingiu o meu corpo e uma enorme dor, excruciante por entre a minha carne e ossos, foi impressa, como se eu tivesse a queimar ou ser triturado. O Senhor da Luz estava a roubar a minha energia regenerativa. Com ela, ele se fortaleceria ainda mais e quem sabe evoluísse. Mesmo não possuindo células, a regeneração colaboraria para quebrar as barreiras de seu parasitismo. Logo, aquele ser se tornaria independente da necessidade de furtar os temores alheios. Não mais dependeria de sacrifícios. Sua vida e extensão se tornariam ilimitados à medida do tempo. Eu gritava, agonizando, enquanto sentia as minhas forças indo embora. E o rei me encarava assustado, talvez até arrependido. No entanto, logo partiu ele à câmara da sua filha e fitou-a desacordada, por detrás do vidro frio. Ele digitou a senha de desativação. Sorrindo extasiado, estava prestes a conseguir finalmente a oportunidade de recuperar a família, a sua última família. Entretanto, a porta da câmara de hibernação em nada colaborava. Os olhos de seu pai encheram-se de desespero. Não conseguia o resultado de sua ambição. Suas esperanças acabaram. Ele se voltou à divindade. Meu mestre, liberte minha filha, eu imploro. O rei ajoelhou-se perante o Deus que seguia e representava diante o seu povo. Não seja estúpido, respondeu a entidade, rindo malévola e ainda roubar as minhas forças. Achou mesmo que seria tão fácil? Entenda, sempre devem haver planos reserva. Você é um plano reserva, nada mais. Mas senhor, eu lhe revelei um senhor do tempo. Eu poderia ter colaborado com ele. Com deuses não existem acordos. Apenas entenda isso, mortal. Pois tem razão. Os olhos do rei encheram-se de fúria e angústia. Então, Vladislaus colocou-se entre eu e a estátua, interferindo no roubo da regeneração. Os raios da estátua o atingiam agora. O rei sacrificado gritava dolorosamente, e eu caí no chão, ofegante. Retire-se da minha frente! Exigiu o Deus. Por que fez isso? Indaguei, respirando cansado. Salve a minha filha! Berra o rei agonizando. Isso não será permitido. Avisa o Deus. Unidades L4, detenham esses homens. As unidades robóticas se viraram para nós. Porém, eu já havia estado com a unidade líder das L4 e L5. Já conheci o código de controle artificial delas por via de uma marca na lataria da L5. E então gritei: 00x99, ativar o código de controle artificial. As unidades se desativaram, já que não viam qualquer motivo lógico para serem comandadas por uma entidade abstrata. Eu sorri, e a divindade exclamou revoltada. Não ousem! Eu sou um deus! Um deus! Você é uma pedra falante. Falante e estúpida. Eu lhe avisei sobre o perigo de não conhecer o amor. O real domínio de um imperador sobre um povo não se vale apenas de uma imposição do medo e do terror,
se vale também de afeto e compaixão dos seus seguidores. Deuses não precisam de amor! Gritou. Eu já estava cansado daquele teatro melodramático. Então, segui em direção à estatueta miserável e a joguei no chão. Badilaus logo se libertou da tortura, estando ele caído e ofegante no chão. Já devia estar nas últimas. Possuía a praga dos 7 dias. Não possuía a resistência que eu tinha para ter enfrentado a absorção. Doutor, dizia Vlad, fragilizado. Acalme-se. A minha missão está quase lá. Logo logo você estará seguro em Gallifrey. Não há tempo. Apenas salve a minha filha. Prometo. Não! Disse o Senhor da Luz, emanando os últimos resquícios da plasma que lhe restavam. Vocês não irão embora. Ninguém irá embora. Todos irão sofrer a minha ira. Eu não posso ser morto. Deuses não podem morrer. Você é bem irritante, sabia? Indaguei, revirando os olhos. Morram! Gritou a entidade, se esvanecendo pelos controles da nave. No monitor, uma contagem regressiva de 1 minuto. Ah, sempre o maldito último 1 minuto. E de onde eu estava, pude ouvir o som das portas e janelas se trancando automaticamente. Estávamos presos a sermões, todos nos mandando para o inferno. É isso que resta que me desafia, meus caros. A morte, o fogo. Dizia a divindade. Achou mesmo que seria mais esperto, doutor? Eu tenho certeza sobre ser o mais esperto. Os robôs L se reativaram e cruzaram diretamente a central de comando, se aliando às entradas elétricas dos circuitos. Determinadas portas se abriram, facilitando a minha passagem. Foi bem simples, na verdade. O controle artificial possibilita que os robôs pensem por si sós, seguindo suas programações padrões. Junto disso, imagino que a função primária de um robô L durante a Guerra do Tempo seja justamente não se destruir. Afinal, recursos são muito valiosos, não é mesmo? Não, me obedeçam, parem! Gritou a furiosa entidade. Mas de nada adiantou. Os robôs não ouviram. Por que dariam ouvidos a um deus? Até nunca mais, meu caro. Exclamei batendo continências. Rapidamente corri até a câmara de hibernação, onde com o vidro quebrado pelos sistemas de curto-circuito, a princesa caiu desacordada sob meus braços. A divindade me xingava com todas as termologias pejorativas que deve ter adquirido durante todos os impérios que governava. Corri o máximo que podia. Restava pouco tempo. Eu não poderia ir muito longe. Já estávamos do lado de fora. Porém, sabendo que a nave estava prestes a explodir, atirei a princesa sobre o chão da grama e permaneci por cima dela com a minha jaqueta, a nos cobrir a fim de protegê-la. A nave explodiu. Os seus estilhaços foram arremessados em todas as direções. Poderia o Senhor da Luz ter sobrevivido? Isto é, poderia o seu receptáculo ter resistido? Eu não sabia, e não sei até então. O sol nascia e deixava a noite anterior no passado. O seu brilho laranja e dourado ofuscava minhas vistas e passos cansados, iluminando a jovem face da última Zata. Eu, ainda com ela desacordada em meus braços, cruzo as armadilhas, hostilidades selvagens e a deixo na tardes, deitada sobre edredons. O pulso e os batimentos dela estavam em perfeito estado, mas a sua hibernação havia sido desfeita bruscamente. Aquilo lhe traria sequelas em seu sistema nervoso. Em seguida, retornei à vila. Avisei aos filhos da luz sobre a sua liberdade e cuidados do futuro. Eles não estavam mais submetidos a louvar um rei submisso a um todo-poderoso deus abstrato. Eram finalmente livres. Devolveram a minha chave de fenda sônica e o diário. Deixei o restante das tralhas com eles. Porém, agora de volta à Tardes, eu me pergunto se tudo havia valido a pena. A princesa está viva, está salva. Mas e a sua raça? Ela é a última agora, a última de seu povo, de um povo vasto e populoso, escorraçado e dizimado nesta guerra do tempo infernal. E ali, naquele momento, em frente ao console da Tardes, encarando para a jovem sobre o chão e sobre as alavancas em minhas mãos, me perguntei: e se eu fosse o último? Como seria? Continuaria grato a estar vivo? Continuaria a sorrir e a viajar? Poderia fazer de conta que estaria tudo bem? Talvez algum dia esse seja eu.
Sim, um dia. É o que imagino.